O fim do bear market e o começo de um novo rally de alta dentro do mercado de criptos. Sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje aqui no canal. Se você gostar do conteúdo, já sabe o que você precisa fazer. Deixar o dedo no like, se inscrever no canal caso não esteja inscrito, compartilhar esse vídeo com os amigos e também me seguir lá no meu Instagram, brunocosta.019, o arroba tá na tela e o link tá na descrição do vídeo. Hoje eu reforço ainda mais o convite para você poder me seguir no Instagram, porque na semana que vem eu irei sair em viagem, voltarei para minha casa apenas no dia 1º de setembro e ficarei um tempo longo fora de casa e talvez eu não consiga postar vídeos no YouTube com tanta frequência quanto eu posto para vocês aqui no canal. Então talvez possa acontecer algo que eu não consiga me comunicar com vocês em primeira mão e caso isso venha acontecer, eu irei me comunicar com vocês através do meu Instagram que está aqui na tela para vocês poderem me seguir. Então vai lá, me segue no Instagram, o link está aqui na descrição para vocês me encontrarem com maior facilidade, para que caso eu não consiga trazer um vídeo em primeira mão para o canal, eu consiga me comunicar com vocês através do YouTube, certo? Bom, bora lá falar do mercado em si. Antes de falar de movimento de curto prazo, vamos falar do que vem acontecendo dentro do mercado e algo que vocês vêm comentando muito comigo recentemente. Vocês comentaram muito de dois movimentos que aconteceu em dois indicadores que eu mostro aqui para vocês, tanto aqui no YouTube, quanto também no meu canal no Instagram, quanto dentro da comunidade cripto, teve comentários sobre esses dois movimentos que vem acontecendo. O primeiro movimento é esse movimento aqui de venda dentro do mercado de cripto, de parte de players que vinham acumulando recentemente dentro do mercado. E o segundo movimento é esse aqui. Esse aqui foi o movimento mais comentado com vocês, comigo, nesses últimos dias que a gente passou dentro do mercado. Bom, para quem não conhece esse indicador, já tem meses que eu trago ele para vocês aqui no canal, meses que eu comento sobre ele, mas caso você seja novo aqui, vou te explicar como ele funciona. Esse indicador, ele mostra para gente onde tem Bitcoin sendo negociado. Pode estar sendo vendido, pode estar sendo comprado, mas mostra para gente o preço em que está sendo acontecido, os movimentos e quantos Bitcoins tem dentro daquele movimento em si. Por exemplo, a gente pode olhar para essa vela aqui, que é a maior vela que a gente vê no gráfico nesse presente momento. E a gente pode ver que tem 275 mil bitcoins negociados na casa de 63 mil dólares por unidade. Aqui a gente não sabe exatamente se foi um movimento de venda, de compra, mas quando a gente olha para uma análise um pouco mais macro do mercado, a gente tem de entender como foi o movimento que aconteceu aqui dentro dessa região de preço. O que muitos de vocês vêm comentando comigo recentemente é sobre algo que eu sempre falei para vocês. Quando a gente tem o movimento final do bear market dentro do mercado de cripto, a famosa capitulação, a gente tem um grande acúmulo dentro de um range curto de preço do Bitcoin em si. E agora a gente está vendo um grande acúmulo dentro de um movimento curto do preço do Bitcoin em si. Por exemplo, a gente vê aqui que dos 62 mil dólares aos 65 mil dólares praticamente, a gente tem mais de 2 milhões de Bitcoins negociados. Porém, será que esses 2 milhões de Bitcoins é uma grande acumulação no preço do Bitcoin em si? Ou será que esse movimento que a gente vem vendo aqui na tela, ele é outro tipo de movimento? Pois bem, vamos analisar de forma mais profunda o que vem acontecendo aqui dentro do mercado em si. Bom, vocês já sabem, eu já comentei para vocês que o movimento dentro do mercado de cripto, desde que a gente fez o grande movimento corretivo, que a gente saiu lá dos 84 mil dólares por unidade, corrigiu aqui até encontrar uma nova mínima nos 58 mil dólares, vem sendo o movimento mais curto dentro do mercado, onde os traders estão comprando em curto prazo. Por exemplo, a gente teve compra aqui por parte dos traders em si, e a gente teve venda logo aqui em cima, correto? E depois repetiu novamente, a gente teve compra aqui e a gente teve venda aqui em cima. E reparem também nos preços em que isso aqui vem acontecendo. Aqui por volta, aqui onde teve compra por parte dos traders, foi aqui a casa dos 60 mil dólares, 61 mil dólares, 62 mil dólares por unidade. E onde teve venda foi próximo aqui da casa de 65, 64, 66, 67 mil dólares por unidade, que é exatamente onde a gente tem esse grande volume de bitcoins acumulado nesse presente momento em que a gente está, correto? Bom, prosseguindo aqui, a gente veio tendo o movimento se repetindo dentro do mercado em si. Compra por parte dos players, venda por parte dos players.
A gente teve depois compra por parte dos players de novo, aqui nessa região, e venda por parte dos players aqui. E assim a gente foi seguindo. Compra aqui, venda aqui, compra aqui, venda aqui, compra aqui, venda aqui. E esse movimento ele foi se repetindo. Bruno, mas como você consegue de fato identificar isso? Bom, se você não acompanhou os vídeos aqui no canal, é mais um motivo para você estar inscrito e estar sempre acompanhando nosso conteúdo. Porque eu já mostrei para vocês, quando esse movimento foi acontecendo, a compra e a venda dos grandes players rolando dentro do mercado. A gente não consegue identificar de fato o movimento que vem acontecendo olhando para apenas um único indicador de análise on-chain, de análise gráfica, análise técnica, qualquer análise que venha a ser dentro do mercado. A gente tem que olhar para uma conjuntura como um todo para entender o movimento que vem acontecendo. Quando a gente estava tendo compra, por exemplo, ó, vamos dar um exemplo aqui. Nesse movimento, quando a gente estava tendo compra aqui, a gente via claramente sendo realizado muito prejuízo dentro dessa região por parte de players de varejo. A gente estava vendo o movimento sendo comprado. Ou seja, se o player do varejo estava realizando prejuízo em si diante desse indicador, era óbvio que quem estava comprando era o grande player, porque o player de varejo estava vendendo prejuízo, então tinha que ter outro player comprando, que era o grande player do mercado. Quando o preço fez movimento de alta, aqui em cima começou a ter realização de lucro. Ou seja, se tem realização de lucro dentro desse movimento, é óbvio que é o grande player que está realizando esse lucro. Depois do movimento corretivo, a gente volta a ter realização de prejuízo dentro do mercado. E logo em seguida, a gente tem alguém absorvendo esse movimento de prejuízo e um movimento de alta acontecendo, mesmo que seja um movimento de alta curto, mas logo após esse movimento de alta acontecendo, uma grande realização de lucro novamente, a gente consegue interpretar quem está realizando o movimento dentro do mercado em si. São os grandes players dentro do mercado, que eles estão comprando curto, vendendo curto, colocando lucro no bolso com maior constância. Pois bem, dito isso, a gente consegue voltar aqui para o nosso indicador que a gente está vendo e conversar melhor sobre o que vem acontecendo aqui dentro. Aqui nesse preço em que a gente está, é claro que a gente tem aqui sim uma boa acumulação por parte de grandes players, porém o movimento que a gente está vendo aqui, ele não é totalmente limpo. Esses 2 milhões de bitcoins que a gente vem vendo sendo negociado dentro dessa região, não é um movimento totalmente limpo. Por quê? Porque a gente está tendo muito movimento de trade de curto prazo dentro do mercado, nesse range em que a gente está, onde o pessoal está comprando curto e vendendo curto. E quando eles compram, aparece aqui dentro. Quando eles vendem, aparece aqui dentro. Então, por exemplo, eles compraram aqui em 63 mil dólares. Vamos supor que eles venham a vender aqui em 65 mil dólares. A gente vai ver o preço do Bitcoin acumulando dentro dessa região, mas não necessariamente é uma acumulação para movimento final do bear market dentro do mercado de cripto em si, para colocar fundo ao mercado, como por exemplo foi o colapso da FTX e aquela grande acumulação que a gente teve dentro daquele período em si. Quando a gente olha para a parte de cima do gráfico aqui, a gente ainda tem muito Bitcoin, né, nas partes superiores do gráfico em si, e esses Bitcoins provavelmente ainda assim vão ser vendidos dentro do prejuízo, eles vão pular daqui onde eles estão para baixo, dentro desses patamares de preço em que a gente está. A gente já viu isso acontecendo dentro do mercado de cripto nesses últimos dias que a gente passou, afinal a gente teve aí, né, algo que eu já vinha comentando com vocês recentemente que iria acontecer dentro do mercado de cripto. Bom, vocês devem ter acompanhado um grande player em si que começou a capitular, a vender essas posições de Bitcoin no prejuízo dentro desse pequeno momento. E esse player em si, ele veio, né, fazendo um grande acúmulo de Bitcoin durante esse período de bear market que a gente passou. Ele comprou nos 100 mil dólares, ele comprou nos 95, comprou nos 90, nos 85, nos 80 e foi fazendo preço médio, foi fazendo DCA durante todo o período do bear market. Eu já citei para vocês que quando a gente chega em uma fase final de bear market, geralmente os players que vão vender, que vão capitular, que vão jogar a toalha, são esses players que vieram fazendo o DCA durante o período do bear market, vieram fazendo o movimento equivocado. Afinal, as pessoas chegam a um determinado ponto em que elas não conseguem mais baixar o seu preço médio e também que elas não conseguem suportar o prejuízo que elas estão segurando, principalmente diante de um bear market onde o risco do bear market em si e a pressão de estar sempre no prejuízo bate muito na cabeça
dessas pessoas em si. Tanto é que a gente pôde verificar, diante desse indicador aqui, que esses players que estavam acumulando diante do bear market começaram a se desfazer de seus bitcoins. A gente teve uma venda massiva de bitcoin rolando nos últimos dias, e muito disso aqui pode ter acontecido, né, por parte aí do sentimento geral que ficou depois de um hack de uma carteira que rolou. Não sei se vocês aqui do canal estão por dentro de tudo que está acontecendo dentro do mercado em si, mas teve uma carteira que ela foi hackeada recentemente dentro do mercado, uma carteira que ela tem mais ou menos uma função parecida como essa daqui que eu estou segurando, que é uma Ledger, ou então uma função parecida com uma Trezor, com uma Tangent Wallet, enfim, que ela tem uma função parecida com essas outras carteiras, com esses outros dispositivos que a gente tem dentro do mercado em si. Ela foi invadida, ela foi hackeada, e o sentimento que se gerou dentro do mercado em si fez com que alguns players começassem a capitular, como vocês viram rolando aqui no Brasil, com grandes figuras públicas do mercado de cripto. Enfim, quem acompanha o mercado mais profundamente sabe exatamente daquilo que eu estou falando, não é mesmo? Então, a gente teve sim alguns players jogando a toalha, algumas dessas compras aqui, algum desses movimentos que a gente pode ver aqui, sim, provavelmente é uma venda de um player de varejo e uma compra de um grande player, pensando na questão de um fundo de mercado. A gente consegue confirmar isso diante desse outro movimento, a gente consegue confirmar isso diante de realização de prejuízo de mais de $1 bilhão depois do hack que teve, que foi na sexta-feira. A gente consegue confirmar isso, mas esse não é o único motivo, o único argumento que a gente tem na mesa em si. A gente tem, sim, algum tipo, né, de movimento acontecendo dentro do mercado que polui um pouco dos dados on-chain que a gente está verificando dentro do mercado em si. Então, a tese de que, Bruno, a gente está tendo aqui uma grande acumulação dentro desse indicador, como você já comentou que iria acontecer quando o movimento final do bear market chegasse, está acontecendo. Porém, esse movimento em si, ao meu ver, não caracteriza ainda o fundo do mercado. Eu, Bruno, acredito que a gente tem ainda grande possibilidade de ver o preço do Bitcoin mergulhando em breve, buscando a região abaixo de $62 mil por unidade, capturando toda a liquidação de mercado futuro que a gente tem aqui, que vai de 62 até a casa de $58 mil por unidade. Depois a gente tem mais liquidez abaixo de $58 mil por unidade, mas nesse momento a gente não está mostrando isso aqui nesse nosso indicador. Então, acredito que tudo isso ainda vai vir a acontecer no decorrer dos próximos 2 meses e meio dentro do mercado de cripto, provavelmente. Afinal, eu já venho comentando, gravando vídeos aqui para vocês, tem pelo menos 1 mês ou 1 mês e meio dentro do YouTube, onde eu comento sobre a possibilidade de a gente estar chegando, de fato, na reta final do bear market. Os dados mostram cada vez mais esse movimento acontecendo. O sentimento geral, o contexto como um todo dentro do mercado de cripto mostra cada vez mais esse movimento acontecendo. Mas eu ainda acredito que a gente vai mergulhar mais abaixo do preço em que a gente está nesse presente momento, capturar toda a liquidação de mercado futuro que a gente tem aqui abaixo, fazer um novo fundo e aí sim, ali em diante, começar um novo ciclo de alta dentro do mercado de cripto. Porém, agora vamos virar a página e falar sobre uma possibilidade de rally de alta no curto prazo dentro do Bitcoin por conta do que vem acontecendo aqui no gráfico do BTC em si. Bom, nos últimos dias, a gente conversou, né, sobre a perda da estrutura de alta que o Bitcoin teve. A gente estava fazendo com o movimento de alta, uma estrutura de alta, a gente perdeu esse movimento em si e a gente ficou aqui dentro de uma zona onde o Bitcoin ele está muito espremido, certo? Onde a gente tem pouca volatilidade acontecendo e que provavelmente a gente vai ver um grande movimento acontecendo no decorrer dos próximos dias dentro do mercado em si. Por quê? Anteriormente aqui, essa região que vocês estão vendo aqui em vermelho, esse grande retângulo aqui em cima e esse aqui embaixo também, são regiões de liquidação de mercado futuros, como a gente pode ver diante desse indicador aqui, né, de liquidação de mercado futuro. A gente consegue ver onde está a liquidação do pessoal de forma mais específica. E a gente buscou muito próximo de liquidar o pessoal na parte superior dos gráficos, não liquidou, voltou a corrigir. Ficou muito próximo de liquidar o pessoal na parte inferior dos gráficos, não liquidou, voltou a subir. E é fato aqui que, em algum momento, a liquidação de algum dos lados ela vai ser capturada. Talvez a gente possa capturar a liquidação na parte superior e voltar em seguida a capturar a liquidação na parte inferior, que nesse momento é o que eu acho o mais provável de vir a acontecer. Mas é fato que, em algum momento, a liquidação desses players vai ser
capturada. Esses caras vão ser liquidados. A gente apenas não sabe qual vai ser o movimento em si. E o que eu falei para vocês nessa semana que a gente passou, na análise de segunda-feira, era que se a gente viesse a ter a liquidação da parte superior dos gráficos acontecendo, a gente teria uma boa probabilidade de um rally de alta acontecendo dentro do mercado, a gente conseguir capturar um lucro, aumentar ainda mais o nosso capital e se preparar com ainda mais dinheiro no bolso para a parte da capitulação final, do movimento final do bear market no mercado de cripto, onde o verdadeiro fundo viria a ser encontrado. E o que eu falei para vocês que a gente precisaria ver acontecendo? Primeiro, eu falei para vocês que a gente precisaria ver compra de grandes players dentro do mercado de cripto acontecendo, ordens posicionadas e etc. E bom, isso aconteceu, né? Falei para vocês que tinha um grande risco de chegar próximo de $62.300 no Bitcoin, não ter compra de grandes players, a gente vê liquidações de mercado futuros acontecendo. Porém, a gente chegou próximo dessa região e teve compra de grandes players. A gente ter compra de grandes players, a gente teve proteção à região em si sendo adicionada. A gente tem proteção aqui, proteção aqui, proteção aqui. Então a gente teve os grandes players comprando e adicionando proteção à região que a gente não pode buscar caso a gente não queira um novo movimento de baixa nesse presente momento dentro do mercado em si. E junto disso tudo, a gente teve ordens de venda que anteriormente tinham sido retiradas da região aqui. 67, 68, 69, 70 mil dólares sendo adicionadas ao gráfico novamente. Além de uma venda aqui, né, que foi aqui na casa aqui de 65 mil dólares, que um grande player adicionou, como a gente pode ver aqui. Mas, enfim, a gente teve aqui um movimento de grandes players voltando, se posicionando, comprando dentro do presente momento em que a gente está no mercado. E isso aqui abre a possibilidade da gente ver um rally de alta acontecendo dentro do Bitcoin. Fora tudo isso que a gente comentou, a proteção aqui na região de $62.300, a gente teve aqui uma movimentação no Bitcoin que eu falei para vocês que era interessante vir a acontecer, onde o Bitcoin viesse a buscar a região superior, acima da média de 200 períodos, no gráfico de 4 horas. Porque eu já comentei com vocês que gráfico de 4 horas geralmente tende a resultar em um setup de swing trade quando a gente rompe a média de 200 períodos, onde o preço pode vir se movimentar de uma maneira mais eficaz, entregando um movimento de alta em si, para a gente poder surfar um bom movimento. E o preço do Bitcoin conseguiu romper a média de 200 períodos. A gente ainda não desmontou o canal de baixa que a gente tinha formado aqui anteriormente. Deixa eu pegar aqui para vocês poderem ver. Deixa eu pegar aqui, acho que eu consigo. Deixa eu pegar aqui para vocês poderem ver. A gente ainda não desmontou esse canal de baixa, mas a gente está muito próximo de executar esse movimento em si. O preço do Bitcoin buscou aqui, buscou aqui, buscou aqui, buscou aqui, buscou aqui, buscou aqui, e agora a gente está aqui, né, na parte aqui superior desse canal de baixa e acima da média de 200 períodos. O que a gente precisa ver nesse curto prazo, principalmente para a gente poder ter a confirmação de um rally de alta, quem sabe até pelo menos 70 mil dólares no Bitcoin, caso o preço volte na média de 200 períodos, ele sustentando a média que está na casa de 64 mil dólares e conseguindo subir acima do último topo formado aqui, que foi aqui na casa de 65 mil dólares por unidade. Isso aqui pode caracterizar, né, que a gente vai sim ter um rally de alta acontecendo no preço do Bitcoin, o rompimento da pequena estrutura de baixa que a gente formou no curto prazo, na última semana que a gente passou, e quem sabe a captura de liquidez aqui na parte superior dos gráficos, aqui, que vai de 67 a casa dos 70 mil dólares por unidade. Diante disso, a gente tem que estar preparado para que caso esse movimento venha a se concretizar, se posicionar dentro do mercado e capturar uma oportunidade de colocar dinheiro no bolso dentro desse movimento de curto prazo que está acontecendo. O cenário, ele melhorou quando a gente fala de curto prazo em relação ao último vídeo, a última semana que a gente passou, porque a gente está muito perto de romper esse canal de baixa, permanecer acima da média dos períodos e poder entregar, quem sabe, agora a movimentação que vai buscar a liquidez na parte superior dos gráficos. Já falei para vocês, cedo ou tarde, essa liquidez, seja na parte inferior, seja na parte superior, vai acabar sendo capturada. E eu acho que a gente está dentro de um momento em que a gente não tem mais muito tempo, porque a gente já está aí há quase um mês sem capturar essa liquidação de mercado futuros que vem acumulando na parte inferior, na parte superior dos gráficos. Eu, Bruno, espero muito que o movimento que venha a se concretizar seja esse movimento aqui, de capturar a liquidez na parte aqui superior dos gráficos, o preço do Bitcoin, quem sabe chegar próximo aí dos 70 mil dólares por unidade, e depois executar aqui um movimento corretivo, voltar aqui para dentro da tendência de baixa dentro do mercado de cripto e ir buscar aqui, né, essa região aqui de liquidação que a gente tem aqui de mercado futuros nos 62 mil dólares por unidade,
ir abaixo e fazer de fato o fundo do mercado para que depois a gente possa começar um novo bull market dentro do mercado de cripto. Enfim, é isso que eu estou olhando, é isso que eu estou esperando e essa é a minha análise nesse momento, tanto pensando no longo prazo, período final do bear market, acumulação e rally de alta de curto prazo dentro do Bitcoin em si. E eu estou pensando em tomar novas decisões de compra com o pessoal da comunidade de cripto, seja elas para curto ou para longo prazo, e vocês já sabem, todas as decisões de compra que eu tomo com o pessoal da comunidade, eu noticio eles dentro do nosso canal exclusivo do Telegram. Se eu compro um ativo, seja ele para curto ou para longo prazo, eu falo o ativo que eu comprei, o preço que eu paguei, quantos por cento do meu capital eu aloquei, para que eles possam copiar exatamente a mesma operação que eu abri e obter o mesmo resultado que eu estou obtendo. Nesse presente momento, diante do bear market do mercado de cripto, enquanto o Bitcoin caiu mais de 50%, altcoins mais de 60%, 70%, 80%, o nosso patrimônio na comunidade cresceu 26,5%. Se você tivesse hoje, por exemplo, na verdade, se você tivesse hoje, não, né? Se você tivesse no dia 6 de outubro, quando o bear market começou, 100 mil reais estivesse dentro da comunidade de cripto, hoje o seu 100 mil seria 126.500 reais. Você não teria passado por todo o movimento corretivo que a gente passou e teria obtido um crescimento sobre o seu capital para poder comprar ainda mais forte quando o fundo do bear market vier a se concretizar dentro do mercado. Caso você queira copiar todas as minhas operações, todas as minhas tomadas de decisões e obter um resultado igual ao meu, seja no curto ou no longo prazo, torne-se assinante da comunidade de cripto. Clicando no primeiro link da descrição do vídeo, você vai cair aqui nessa página, que é a página da comunidade de cripto, e você vai ter todas as informações sobre como a comunidade funciona, depoimentos de alunos que ganharam mais de 100 mil com airdrop, depoimento de aluno que comprou casa, depoimento de aluno que atingiu mais de R$1 milhão, enfim, diversos depoimentos de diversos alunos dentro da comunidade, vai poder entender um pouco mais como funciona o meu trabalho e vai ter acesso a oportunidade de assinar a comunidade de cripto com um desconto de R$ 1.200 no valor do plano anual. Plano anual da comunidade, R$ 2.997. E você consegue assinar esse plano por R$ 1.797 no primeiro link na descrição do vídeo, ou seja, R$ 1.200 de desconto, ou então 12 vezes de R$ 208,91, caso você queira assinar parcelado em até 12 vezes. Pagando à vista ou pagando no Pix, você consegue assinar por esse preço aqui. Caso você queira fazer parte do time, você clica nesse botão que está dentro dessa página e realiza a sua assinatura. Se você tiver alguma dúvida e quiser tirar essa dúvida, esse segundo link está aqui, esse botão vai te jogar diretamente como time de suporte, pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas e ver se a comunidade de cripto é interessante para você ou não. E se você quiser pagar a sua assinatura por criptomoedas, eu consigo ainda um desconto melhor para você do que 1.797. Um desconto que vai ser bem bacana e eu tenho certeza que você vai fazer parte do nosso time, caso você queira aproveitar a assinatura por cripto. Para isso, esse segundo botão que está na tela também é o botão onde você vai conseguir chegar ao meu time, fazer essa solicitação de assinar a comunidade por cripto e receber essa grande oportunidade. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima.